A PEC da Segurança Pública, ministro Lewandowski, que aparentemente ainda não foi encaminhada ao Congresso, está sendo objeto de discussão. Algumas indagações que eu teria é se ela realmente seria necessária. Por exemplo, no que se refere ao SUS, está legislado, tem a legislação, não tem sido questionada a constitucionalidade, está lá. Por que a necessidade da constitucionalização? O Sérgio Moro, como não podia deixar de ser, Vossa Excelência, com a sua formação técnica, profissional e acadêmica, fez algumas questões muito instigantes e que eu pretendo, nesse tempo que me foi assinalado, responder dentro do possível. Em primeiro lugar, é a questão da constitucionalização do SUSP. Acho que a senadora Elisiane, eu encampo as observações que Sua Excelência fez no que diz respeito à constitucionalização de um fundo de segurança nacional e do fundo penitenciário. Se nós não tivermos garantia de que há recursos suficientes e que não podem ser contingenciados e que tenham recursos direcionados especificamente para eles, como acontece com a educação e como acontece com a saúde, nós não resolveremos esse problema. Então, a Constituição, inclusive, poderá estabelecer critérios e, eventualmente, até estabelecer que uma gestão compartilhada com União, Estados e municípios no que diz respeito à distribuição destes recursos. Mas nós reputamos isso altamente importante. Qual senador Sérgio Moro, Vossa Excelência, além de profissional, como eu disse, do direito, é um acadêmico, conhece profundamente o direito constitucional, e sabe que a nossa Constituição, ela consagra a autonomia dos entes federativos, mas é uma autonomia relativa, porque nós caminhamos de um federalismo dual, com compartimentos estanques no que diz respeito a rendas e competências, para um federalismo cooperativo, em que nós dividimos competências, nós temos competências privativas, concorrentes, competências comuns nas mais distintas áreas. Assim como os tributos federais e estaduais são compartilhados nos 3 níveis político-administrativos da federação. Quando o SUSP foi criado, e em boa hora criado, o que aconteceu? Na época, talvez pela correlação de forças que o presidente Temer e o ministro Jung mantinham no Congresso Nacional, que não, talvez, até pela premência do tempo, não lhes permitiria avançar um pouco mais e constitucionalizar o SUSP, ele aprovou o SUSP numa lei ordinária. Mas é claro que uma lei ordinária não tem o condão de, não digo obrigar os estados e municípios, mas vincular no que diz respeito a uma ação comum, uma ação coordenada. Porque a quebra ou a flexibilização da autonomia dos estados e municípios, dos entes federados, só pode ocorrer na medida em que nós tenhamos esta possibilidade entronizada na Constituição Federal. Então, este é o grande motivo, senador Sérgio Moro, primeiro, por razões orçamentárias, e segundo, por razões estritamente constitucionais, compatíveis com o federalismo cooperativo que nós exercitamos hoje, que nós vivemos hoje, é que nós estamos propondo, e é claro que é uma proposição, ninguém é dono da verdade, mas eu acho, senador Flávio Bolsonaro, que é o momento de nós rediscutirmos o modelo que foi gestado há 36 anos atrás, com a Constituição de 88. Então nós estamos apresentando uma minuta, um borrão, que o Congresso Nacional soberanamente ou vai rasgar ou vai aditar e tal, mas era preciso um ponto de partida. Ninguém é dono da verdade. Essa não é a PEC do Ministério da Justiça, Segurança Pública, nem do governo Lula. Será a PEC do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional houver por bem aprovar uma PEC nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu reitero, senador Moro, senador Flávio, senadores e senadores presentes, que nós precisamos rediscutir o sistema, o modelo que foi concebido em 1988. 36 anos depois, a criminalidade avançou muito. Ela ainda é predominantemente local, mas ela já é nacional e transnacional. Então nós temos que ter instrumentos
constitucionais para combater. Há 3 preocupações hoje do cidadão e da cidadã brasileira: é educação, saúde e segurança pública. Não por menos que a saúde e a educação estão constitucionalizadas. Então, eu penso respeitosamente que nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. Bom, com relação à percepção que o povo tem da segurança pública. Olha, quando alguém, e eu já fui vítima disso, meus filhos foram vítimas disso, tem um celular furtado ou roubado nas grandes capitais do país, o que acontece? A pessoa fica traumatizada, fica psicologicamente abalada. Qual é a reação dessa pessoa? Ela diz: olha, o governo não está fazendo nada. Eu estou sendo assaltado em plena rua, meu carro está sendo assaltado, tem tiroteio nas comunidades, etc. Então, a primeira coisa é o governo. Quem personifica o governo brasileiro? É o governo Lula. Mas há certos crimes, aliás, eu diria a maioria dos crimes, são crimes de competência estadual, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Justiça Estadual. Eu, com muita honra, fui juiz estadual há muito tempo, fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, fui desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e nós julgávamos os crimes, até porque, se pegarmos o Código Penal, 99% dos crimes são crimes de natureza ou de competência estadual. Mas a percepção do cidadão comum é que o governo não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada por quê? Está fazendo muito, sim. Nós temos uma competência em matéria criminal, do ponto de vista da Constituição, da nossa Carta Magna, muito limitada. A Polícia Federal, que já contava com 15 mil homens no passado, hoje tem cerca de 13 mil homens, contando o seu pessoal administrativo. Ou estamos aquém daquilo que já tínhamos. E a competência desse pequeno número de dedicadíssimos agentes da Polícia Federal, que trabalham dia e noite, desde a emissão de passaporte, controle de fronteiras, portos, aeroportos, combate à criminalidade organizada ou não, ela está aquém das suas necessidades. Inclusive, teve um corte orçamentário brutal, que nós estamos tentando superar. Teve seus concursos sustados, e aqui eu respondo também diretamente ao eminente senador Sérgio Moro, não por nossa vontade. Nós temos previsão não só para a contratação de pessoal administrativo, também para pessoal da linha de frente de combate. Mas o que eu quero dizer é que a competência da Polícia Federal é muito angusta, muito limitada. Ela se limita à investigação de crimes federais, que são fundamentalmente os crimes fiscais e previdenciários, não é, de competência da União, e são aqueles crimes que o senador Sérgio Moro muito bem disse, aqueles crimes que transcendem as fronteiras estaduais e as fronteiras, e até tem a repercussão nacional. Mas só podem agir se o crime for federalizado, se alguém tiver um foro por prerrogativa de função no Tribunal Federal, ou se contar com uma autorização do ministro, porque é uma lei que estabelece isso. Isso quanto à polícia.